Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao BN Autoscast, o podcast que te coloca dentro do mundo automotivo na Bahia. Hoje eu vim abordar com vocês um assunto que está muito em alta. Eu acho que é dúvida e tem muitos questionamentos da maioria de vocês por estar tão em evidência, que é o nosso mercado de carros elétricos e híbridos. Eu estou aqui hoje, eu e mais uma super convidada, Samile, que é uma engenheira eletricista de primeira, que sabe tudo desse mercado. Hoje nós vamos explorar todo o conhecimento dela aqui. E não pensem, né, que é um programa de menininhas, porque estamos só nós duas. Vocês estão falando com especialistas no mercado. Eu, que apesar de estar aqui, né, como apresentadora desse podcast, tenho uma vasta experiência no mercado automotivo, de novos, de seminovos. E Samile, ela mesma vai se apresentar para falar um pouquinho dessa experiência dela, de todo o trabalho que ela já vem desenvolvendo, e vocês vão poder explorar. Nós abrimos até uma caixa de perguntas essa semana, já temos umas perguntas bem bacanas, que eu acredito que vai calhar com a curiosidade também de quem está nos assistindo. Muito boa noite, Samile, muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Dani. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho dessa minha vida da área automotiva e do conhecimento, né? Eu sou a Samile Filgueiras, engenheira eletricista, sou técnica na área automotiva, trabalhei 9 anos com carros, fiz uma especialização recente no Senai São Paulo com carros elétricos e híbridos, e agora eu estou aqui, né? Voltei. Eu vim da área de energia solar, né? Trabalhei aí 6 anos com gestão de usinas solares e agora voltei para a área automotiva com essa parte de carros elétricos e híbridos, trazendo muitas novidades para vocês. Então, as perguntas que o pessoal trouxe, bem legal, bem pertinente, a gente vai desmembrar aqui para vocês. Tá vendo que honra nossa ter uma especialista, uma mulher especialista, né? E justamente assim, neste momento, né, a tua especialização veio a calhar com essa fase do mercado, essa revolução, né? Exatamente. O mercado de carros elétricos vem crescendo cada vez mais no Brasil e principalmente aqui no Nordeste e na Bahia, né? A gente passa e já vê vários carros de vários fabricantes e fala, nossa, como está isso? Como é que isso está crescendo? Então, vamos falar um pouquinho. É isso. Hoje. Como hoje a mobilidade sustentável está cada vez mais em alta, né? Mas, assim, sempre tem os prós e os contras. E o mercado todo está em alvoroço. Eu vejo assim, Samile, acabei de fazer, fiz uma gravação também a semana passada, falando sobre o elétrico, sobre o híbrido. Daí depois, quando vai tratar do híbrido, tem o híbrido plug-in, não plug-in, né? Então, eu acredito que, assim, na cabeça de todo mundo tem uma baita interrogação. E nós vamos tentar resolver um pouquinho dessas questões hoje, né? Vamos nessa, vamos nessa. Então, inicialmente, a gente vai tratar de falar assim, de hoje, o nosso estado, né, está preparado para essa onda de carros elétricos, porque ainda bem, nós estamos muito bem atendidos, né, agora com várias revendas, né, com montadoras se instalando também no estado, então estamos atendidos nessa parte, a comercialização está ok, mas então, a infraestrutura para atender, o que tu pensa sobre isso? Hoje é tudo muito novo. A gente vê, assim, empresas montadoras que têm concessionárias aí parceiras que estão se adaptando, já estão com a oficina, ok? Porque, assim, tem uma grande diferença, tanto na capacitação profissional para estar atendendo esses carros, quanto na infraestrutura em si da oficina. Tem algumas coisas que é um pouco diferente. Por exemplo, um eleva-car, você tem que preparar os pneus, o tipo de manutenção, a capacitação mecânica. Então, assim, o que a gente vê hoje, eu não conheço ainda, estou à procura, inclusive, quem estiver pode entrar em contato, nenhuma oficina mecânica em si que já tem estrutura para atender carros elétricos. A gente vê oficinas de montadoras e concessionárias parceiras, como eles já estão vendendo bastante carros, eles já têm isso para poder atender as revisões preventivas e corretivas, né? Hoje, aqui na Bahia, a gente já tem cerca de 1.800 carros rodando, né? Então, assim, é uma quantidade muito grande. E não só essa parte de manutenção, mas a parte de infraestrutura para carregadores, né, de veículos. Inclusive, a gente já faz. Para você fazer hoje uma instalação de carregador de um carro elétrico, se você é um consumidor do Grupo A, você tem que estar dentro da norma técnica, ela tem que ser, já foi regulamentada, já foi aprovada, e tem algumas
para questão de proteção mesmo e segurança daquela instalação. Então, tem que ter, as pessoas que vão procurar hoje empresas que vão instalar esses carregadores, é importante que essas empresas tenham consciência dessas normas, que tenham a especialização e a homologação do fabricante para estar instalando ali da forma correta. Porque você imagina um condomínio que você mora de casa, se 10 pessoas resolvem ter carros elétricos e 10 pessoas resolvem instalar esses carregadores. O condomínio ele precisa estar dentro das normas, estudar a viabilidade melhor para estar atendendo ali aquela demanda. Solicitar a demanda para a concessionária e para conseguir aí atender todo mundo. Então, essa questão de infraestrutura está crescendo sim. A gente, aqui na Bahia também, o governo da Bahia já liberou a questão do IPVA 100%. Tem algumas questões de ICMS, que eles também têm aí junto com os fabricantes, liberado para poder incentivar esse aumento. Porque a gente percebe que assim, os carros elétricos só tiveram realmente o êxito que estão tendo por conta dos incentivos, né? Exatamente. No mundo todo é assim. Exatamente. Então, nós demoramos um pouquinho, só que aqui no Brasil eu vejo que as coisas andam com uma velocidade muito grande. E aí a questão é, se nós vamos ter a infraestrutura também para acompanhar essa velocidade. Porque hoje a preocupação na compra de um elétrico é isso, sim. E como vai ser depois, né? Eu tenho 8 anos, geralmente o fabricante hoje tem um carro elétrico, ele tem 8 anos de bateria, dependendo do fabricante da montadora. Só que assim, será que eu vou ter é uma preocupação. Tem cursos de capacitação, inclusive, a gente está lançando um curso para mecânicos de carros elétricos, né, segunda, terça e quarta. Ele inicialmente vai ser online. Tem eu e mais um especialista de São Paulo. Então, nosso objetivo maior é capacitar a maioria dos mecânicos que tem hoje, porque realmente precisa-se desse conhecimento. E muitas vezes alguns mecânicos ainda, e alguns empresários da área falam, mas eu não vou ter agora ainda a necessidade, vai começar. Mas assim, é importante estar entendendo qual a infraestrutura você precisa ter dentro da sua oficina e qual a capacitação técnica que você precisa de segurança, porque você vai estar mexendo ali em sistemas elétricos, você precisa ter, o seu profissional precisa ter para estar atendendo essa demanda. Então, assim, hoje a gente já tem 1.800 carros, aí foi o número do primeiro semestre, está crescendo cada vez mais por causa dos incentivos governamentais. Então, assim, a capacitação e a adaptação da infraestrutura, ela já é essencial nesse momento. Porque hoje, assim, quem tem um carro exclusivamente elétrico, ele precisa ter os pontos de carregamento. Hoje nós vemos que nos shoppings, né, já estão instalando. Sim. Lá no Auto Shopping Itapuã mesmo eu instalei 2 carregadores. Mas para quem optou pela compra de um 100% elétrico, assim, tem muitos condomínios que não têm a possibilidade de instalar os carregadores. Então, eles vão ficar à mercê dos pontos que estão disponíveis no mercado. Exatamente. Pontos, alguns gratuitos ainda, como lá no Auto Shopping nós implantamos e por hora, né, tem a gratuidade, mas isso também não vai ser por muito tempo, né? Eu sempre digo que a pessoa que ela vai fazer uma aquisição de um carro elétrico, ele precisa se preocupar, assim como o carro de combustão interna, você tem que se preocupar com abastecimento, você tem ali a rede de abastecimento que você é credenciada, que você se fideliza, que você gosta e que você busca quando você vai viajar para os outros estados. O carro elétrico é a mesma coisa. Você precisa ter essa questão da estudo de viabilidade de como você vai alimentar seu carro. Então, isso é importante. Alguns fabricantes hoje já dão carregadores para você instalar na sua residência, mas tem muitas pessoas que ou não sabem se tem empresa ou não sabem como fazer essa instalação. Então, assim, a gente tem uma empresa hoje especialista nisso. Então, se vocês também quiserem tirar alguma dúvida até de como funciona, como é que acontece esse estudo de viabilidade, estamos à disposição. E é muito importante, principalmente por essa questão da segurança, porque não é só ligar na tomada e ligar na rede. Isso. Tem que ter todo o estudo de viabilidade e de segurança para a sua residência, para o seu comércio, para estar instalando agora, ali. Samília, eu percebo muito, porque quando eu fui adquirir os carregadores lá para o Auto Shopping, inicialmente, né, nós íamos optar pela compra. Só que o que eu percebi, em 3 meses que eu fazia a pesquisa pelo qual era o melhor produto para compra, eu vi que já ia modificando. Então, tinha um com uma potência X, daqui um pouco aquela potência já estava duplicada, porque os carregadores que vêm com os veículos, a maioria, ele tem a potência um pouco baixa. Porque geralmente a pessoa chega em casa, coloca o carro lá no carregador e ele fica a noite toda. Então, super atende um carregador que não tenha uma potência tão elevada, né? Mas imagina, assim, se está no meio da estrada, se for um
um ponto de carregamento no meio da estrada. Ele precisa ter uma potência muito maior, não é isso? Ela difere de quanto a quanto, assim? Hoje, a maioria dos fabricantes que já estão adaptados chega a 30. Aquele que a gente recebe para a residência é 3. Imagine. Um carregador de 30 kW, ele chega a carregar de 60 minutos, 30 a 60 minutos, de 30 minutos a 1 hora. Isso vai depender do OBS do carro, do tipo de bateria e da potência daquele carro. Mas assim, hoje tem um aplicativo que é o PlugShare, o nome. Ele é gratuito, funciona no mundo inteiro e ele mostra para você que tem seu carro elétrico, que tem seu carro híbrido. Um exemplo, eu fiz um teste esses dias que até gravei um vídeo falando um pouco sobre isso, daqui para a Vitória da Conquista, que geralmente é 550 quilômetros, ultrapassa uma autonomia máxima. Tem carros que tem 400 quilômetros. Só tem 2 pontos de carregamento. Então, imagine, a pessoa ela tem que se programar, porque senão ela vai ficar no meio da estrada, sem ter como se organizar. Então, até esses fabricantes, pessoal, os empresários de postos de gasolina, enfim, a gente está fazendo muita prospecção, entrando em contato para estar atendendo essa demanda. Porque aqui na Bahia, né, já tem, como eu digo, já tem essa quantidade de carros aí emplacados, vendidos. Imagine... Mas conseguiu fazer esse trajeto todo? Conseguiu fazer o trajeto, porque tem 2 pontos apenas. Mas assim, o PlugShare, ele indica se aquele ponto está sendo utilizado, se você pode agendar, se está em funcionamento. Então, a gente está entrando em contato com os empresários justamente para estar fazendo esse investimento. Porque você imagina, daqui para Vitória da Conquista, só tem 2 pontos, tem que ter muito mais. Exatamente. Então, a gente está fazendo esse estudo aí. Acredito que a Neoenergia está fazendo estudo de corredor verde no Nordeste, para que o Nordeste inteiro tenha uma integração nessa questão dos pontos de carregadores, independente dos fabricantes. Então, tem coisas que estão se estruturando para estar atendendo essa alta demanda. Eu não sei, inclusive, talvez tu saiba se aqui na Bahia já existe, mas eu estava fazendo uma matéria com o Cássio Reis na semana passada, e ele ia pegar uma estrada, e no meio da estrada tinha uma pousada, e onde tinha o carregador. Então, foi o que fez com que ele ficasse hospedado nessa pousada. Ele ia passar a noite de uma forma confortável e já ia deixar o carro carregando lá para depois, no outro dia, pela manhã, seguir a viagem. Então, assim, aí a gente utiliza na linha verde, na estrada, né? Muito por acaso, positivo. Quem ainda não pensou nisso, já está na hora de pensar, né, Samília? A gente está prospectando bastante empresas nesse ramo para estar atendendo aí nessa questão das estradas com o maior conforto e mobilidade possível. Eu hoje lá no Auto Shopping em Itapuã, eu não tenho muita comercialização, não tenho muitos carros já à venda, híbridos ou elétricos, mas nós colocamos os carregadores justamente assim, para proporcionar que o cliente ele chegue, deixe o carro carregando e vá fazer um tour no shopping, talvez ver uma segunda opção de veículo para outra pessoa, indicar o shopping, e está dando muito certo. Não, eu tenho hoje clientes que estão prospectando que ele tem construtora e ele está querendo colocar justamente porque é um cliente que atende. Uma loja de alto padrão de imóveis. Então, assim, eles já querem trazer eles já vê como um investimento, não vê como um custo a mais, porque o cliente ele realmente tem esse perfil, enquanto ele está ali fazendo a prospecção dele, fazendo a venda dele, o cliente está carregando o carro e tem uma preferência, sim, por isso hoje. Agora, outra coisa, esses carregadores que estão disponíveis em shoppings, principalmente os gratuitos, como foi a minha preocupação, ele tem que ter uma potência também bem elevada, porque senão, ao invés de trazer a satisfação, vai trazer a insatisfação. Exatamente. Porque se tu vai deixar o teu carro lá e vai dizer, olha, eu tô aqui há 2 horas e o meu carro carregou quase nada. Aí eu tiro no pé, né? Exatamente. Então, tem fabricantes hoje que estão trazendo aí modelos com 2 plugs, modelos com mais potência, justamente para estar atendendo essa demanda. Eu acho que eu já vou começar aqui, como as perguntas são muitas, para não dar tempo de nós não ficarmos sem atender aqui e resolver os questionamentos do pessoal. Eu tenho muita gente que conversou com a gente ontem, já preocupados com a parte da manutenção, né? Então, justamente, tu iniciou aí o assunto no início, a dificuldade, no caso de quem compra um carro elétrico, se vai ter essa dificuldade para a manutenção do carro elétrico. Essa questão da manutenção, ela é bem interessante, porque assim, geralmente um carro elétrico ele vai de 5 a 8 anos, o período dele de garantia. Então, você vai ter aí 8 anos para estar fazendo o serviço dentro do fabricante, com a garantia ali dentro da concessionária parceira. Só que tem reparos que a garantia não cobre. Então, é justamente por isso que eu trouxe essa questão da infraestrutura dos empresários com a capacitação da equipe mecânica.
Porque tem coisas que a garantia cobre, tem coisas que não, e a pessoa pode ali estar fazendo essa escolha. Sim. Mas tem que ter lugares disponíveis hoje. Então fica a dica, porque assim, independente de já estar trabalhando em uma concessionária que tem a manutenção dos carros, se alguém já quiser se especializar nisso, Samília aí vai disponibilizar esse curso. É interessante, porque é o futuro do nosso mercado, né? Então, quanto mais especialistas, melhor. E, Samília, assim, já tem alguma peça, alguma dificuldade de peça, algum equipamento, assim, que tu tem, sim, porque é muito recente. A gente vê carros que estão sendo fabricados de 2022, 2023, tem até desse ano. Só que o que acontece? Eu faço muito analogia aos carros de combustão interna. Antigamente, há um certo tempo atrás, você só comprava peças de carros automotivos dentro da concessionária. Sim. Hoje a gente tem uma rede de autopeças com peças similares até para atender a demanda do mercado, que nem o próprio fabricante consegue. Então, com essa alta demanda dessa parte, porque a manutenção dos carros traz mais questão de componentes elétricos. Hoje você já tem fabricantes que já estão antenados para isso, para estar atendendo essa demanda com as peças similares. Porque chega um momento que o próprio fabricante ele não atende. Então, assim, um motor, um disjuntor, um componente elétrico do sistema ali do carro elétrico, as empresas elas já estão estudando para estar atendendo essa alta demanda. Agora, possa ser que tenha, sim, um processo de ajuste, um processo de tempo para você ter retorno. E não só essa questão da parte elétrica, a questão de capotaria, pneus, porque você vê que são carros extremamente sofisticados. Sim, então, sim. As lanternas são os lanternas chineses. De LED. Então, assim, tem, sim, um mercado por trás disso, que está sendo estudado e está desenvolvendo para estar atendendo essa alta demanda. Então, vai chegar um momento que vai suprir. Hoje, é muito raro você ter problema com autopeças, né, de carros generais. Então, assim, tem sim, já, os fabricantes eles já estão se mobilizando para estar atendendo essa demanda. Então, vai chegar um momento que vai atender e não vai ser um problema de falta de peças. Muito pelo contrário. Meu parceiro aqui de bancada, que não está conosco hoje, vai participar do próximo programa, onde a gente vai também falar um pouquinho mais pela parte da revenda, como está a comercialização. Mas aí eu disse assim, a gente vai procurar abordar essa parte de pós-venda, como é que está funcionando a manutenção. E assim, aí todo mundo enxerga, e principalmente o que eles estão vendendo, né, nas revendas de veículos, é que não, a manutenção realmente é muito mais simples e quase não há manutenção. Então eu queria que tu colocasse assim, pontuasse as diferenças, né, dos veículos de combustão para os veículos elétricos. Como esse plano, né, de manutenção? O plano de manutenção, ele geralmente segue, de acordo com o fabricante, claro, mas segue a mesma analogia, né, de 10 mil quilômetros ou um ano, só que os componentes que são analisados são menores, né, são menos quantidade de peças mecânicas. Inicialmente, eles visualizam todos os sistemas. A gente tem sistemas semelhantes, que não é essa parte elétrica. A parte de suspensão, de freios, a parte de refrigeração, segue essa mesma analogia do plano de manutenção, da estrutura do carro. Então, assim, mas tem um tempo, né? A partir de 20, 30 mil quilômetros que vocês realmente começam a ter um certo desgaste e você começa a fazer a substituição. Mas a gente vai perceber durante as ascensões que pode ter muita atualização de software, porque são carros com tecnologias embarcadas aí. Então, possa ser que tenha atualização de software. Você vai lá, vai deixar seu carro, vai fazer, claro, análise de todo o sistema, mas é mais questão de software. As primeiras revisões, eu já acompanhei algumas de alguns fabricantes. Análise de software, atualização de software, libera o cliente, está tudo certo. Eu tive uma experiência GWM, que tinha um ponto de uma oficina na Luiz Eduardo. Sim, sim. E aí depois abriu na Paralela, que não tinha nem uma oficina completa. Mas assim, olha, se for só a revisão simples, pode fazer por aqui mesmo. Em 1 hora e pouquinho. Exato. Minha revisão entrega seu carro, já estava pronta, que maravilha. Não tem aquele negócio de você ter que deixar o carro se programar, não. Isso. São 500 mil componentes, o custo. Exatamente. Não tem aquele negócio da... Você vai ter que pagar R$1.000 a primeira revisão, porque tem que trocar óleo, filtro. Então, assim, a diferença básica é essa, porque são menos componentes a ser analisados e substituídos. Então, isso a longo prazo é muito bom para o consumidor. Sim, tem a parte, acho que da maior preocupação quando fala em manutenção é a bateria. A bateria, né? Isso. Mas, assim, a bateria, basicamente... Durante o período da garantia, dificilmente dá problema, né? Já teve algum caso por aqui? Não. Assim, ó, a bateria, só para vocês entenderem de carro elétrico, ela fica em toda a parte
ela fica em toda a parte abaixo do carro. Uma bateria de carro elétrico, ela pesa 750 quilos. Então, assim, é como se fosse uma manutenção de uma bateria, uma manutenção de um motor de um carro. Vamos fazer essa analogia. Então, assim, a bateria ela tem um sistema de arrefecimento dela, ela tem um sistema de módulos ligados em série. E hoje a tecnologia do carro é tão avançada que você consegue, no próprio carro, ele já lhe mostra. Se tem algum módulo que está com problema, ele já lhe dá o diagnóstico ali para o cliente. Se acontecer algum problema de autonomia, que é muito raro, se acontecer, possa ser que venha mesmo algum problema de anomalia de fábrica, mas se tiver algum módulo, se for um disjuntor, se for um componente elétrico do sistema de bateria que vai dar algum defeito, geralmente no painel ele já identifica o módulo tal, tá, com um certo tipo de problema. E aí, geralmente, essas baterias não se trocam. Ela foi criada para ser feita a manutenção. Então, você vai pegar essa bateria de 750 quilos, vai remover do carro, vai abrir e vai fazer o tipo de manutenção. Isso, claro, de acordo com o fabricante, mas segue essa linha aí de raciocínio. Então, por isso que elas têm a segurança de ter essa questão de 8 anos de garantia. Porque tem sistema que você pode abrir e trocar os módulos internos dela, depois você fecha, sela. Tem muita gente que pergunta, Samília, a bateria de um carro elétrico pega fogo, entra água, como é que acontece isso? Elas têm todo um sistema, gente, de segurança para que nada disso aconteça. Ela é 100% selada, tem o IP65, tem questões aí de estudos, tem fabricantes que têm estudos específicos para atender ao mercado. Eu faço analogia muito com os celulares. Você lembra antigamente como eram os celulares, que era o tijolão, e hoje vai chegar um momento que você nem vai precisar mais carregar, você a gente, dependendo do tipo de modelo, se for atualizado de celular, você não tem mais estresse com carga de bateria. Então, vai se caminhar para essa linha. Pronto, mas a analogia que tu fizeste a respeito de celular, eu acho perfeita. Mas eu ia justamente te perguntar também, né, fazendo analogia à bateria de celular, quanto à vida útil dela, e tem aquela questão de vício da bateria. Exatamente. Essa é uma grande preocupação também dos donos de carros elétricos, né? Uma coisa que é muito importante, gente, foi até bom você entrar nesse mérito, porque é muito importante que você tenha seu carregador, que você está fazendo a recarga da sua bateria, você tem essa certificação, esse laudo técnico que foi instalado de forma correta, porque isso pode inviabilizar a garantia do produto. Então, você tem que ter os ciclos de recarga, você tem que ter o seu carregador, porque o carregador que ele não tem uma instalação perfeita, ele, em vez de ter uma potência de 7, de 20, ele vai ter menos. Exatamente. E isso vai viciar a bateria do carro. E o carro, ele mostra. Se você colocar um carregador lá que está baixo, ele vai mostrar. Você pode observar, se você tem um carregador que a potência é 3 ou é 7, quando você pluga no carro, ele mostra qual a potência real que está entrando e qual o tempo que você vai ter ali de recarga. Então, a tecnologia, ela já traz... Ah, maravilha. Ela já traz eu acompanhei um carregamento lá no outro shopping, mas não me detive nesse detalhe. Eu sei que é 7, né, que estava falando que tem 3, 7. Eu sei que eu optei pela... Aí eu estava comentando, né, quando eu fui adquirir o carregador, eu optei por não adquirir, e sim locar. Justamente, né, por essa situação, que a todo momento pode sofrer uma atualização, vir um superior. Então, eu loquei esse equipamento que está lá. Mas eu não sabia. Então, eu tenho Quando você pluga, dependendo do fabricante, a maioria deles já tem. Pode ser um carro mais simples ao mais... Quando você pluga, ele bota lá, carga entrando X% e o tempo de recarga porque às vezes tem carregadores que são duplos. E aí tá carregando, não vai carregar outro. Então, duplica a quantidade de horas. Então, é muito importante você ter essa certificação, porque depois a garantia da bateria pode ser inviabilizada e você vai dizer, não, eu tenho aqui a empresa especializada, homologada, que instalou o meu carregador, instalou da forma correta. Então, assim, você pode se certificar em relação a isso. Mas, legalmente falando, eu ainda não entendi, vamos dizer, eu tenho o carro elétrico e eu chego em qualquer carregador disponível, nos shoppings, né, no mercado, onde for, e aí eu vou plugar ali. Vai me dar informação se por acaso aquele carregador não é um carregador que esteja 100%? Ele pode... Com a potência, porque às vezes pode ter lá escrito, essa potência é 30, quando você pluga no carro, alguns carros, dependendo do fabricante, já mostra a potência que está entrando, se é a real, e o tempo de recarga. Porque muitas vezes esse carregador ele não está instalado de forma correta. Tem lá escrito que é 30, ele vai dividir a corrente. Vai estar 20, vai estar 10, vai estar 15. Então, isso é muito importante, prestar atenção. No Plug Share, inclusive, já tem. O Plug Share, ele é um aplicativo que eu te falei que ele é global, mas as pessoas colocam lá. A potência não está real, o carregador ele demorou muito. Então, você já consegue também observar se aquele carregador daquele local
é um carregador ideal. Sim, mas então, dando um problema na bateria e a pessoa indo até a concessionária, diz, olha, minha bateria não está com a mesma durabilidade, o tal vício, e aí a concessionária tem como identificar de que ele fez consegue identificar o abastecimento incorreto. Assim como no celular, assim como qualquer componente que tem bateria. Tem como você tem o OBS da bateria, né? O OBS ele fica antes e ele conta toda a vida e a característica de como tempo de recarga, ciclo de recarga e o que é que pode ter danificado aquilo ali. Então, assim, se a orientação é retirar do carregador somente com a carga máxima ou com 80%. Porque tem gente que bota 60, acha que tá bom, eu vou tirar e já vou levar. Não façam isso. Ou pela questão de tempos, não tem tempo suficiente, né? O ideal é você deixar a carga máxima completa e tem como você configurar também. Chegou a 100%, tem alguns que já é automático. Sim. Chegou a 100%, ele já desliga a carga, justamente para não ter essa questão de vício de ciclos. Então, cada modelo já vai trazendo a questão do vício, ela é real mesmo, real, né? Meu Deus. E a questão, assim, daí vamos falar agora, tu fez uma analogia também, precisava chegar a um ponto do estado, né? E tinha só um carregamento, já fez essa pesquisa antes de sair. Mas, assim, o clima, as condições da estrada, se é íngreme, se não é, isso vai interferir nessa autonomia? Interfere na autonomia da potência, com certeza. Porque geralmente o carro ele tem carros que chegam até 400 quilômetros, né, 100% elétrico. Sim. Mas se tem estrada, se ele é íngreme, tudo isso vai contribuir para diminuir mais a potência do carro. Então, cada fabricante, quando você faz a aquisição, ele já lhe diz a potência máxima, a potência homologada pelo Inmetro e quais são os desafios que você vai ter em relação a isso. Então, às vezes, você vê vídeos aí viralizando que, eu tô aqui, meu carro elétrico me deixou no perrengue, mas veja qual foi a programação que essa pessoa fez. Sim. Porque eu digo, você tem que fazer uma programação se você tem um carro elétrico. Não é, eu vou aventurar. Não pode, gente. Tem que se organizar, ver os pontos de recarga, ver qual é a região que você vai, para poder fazer essa programação e não passar nenhum tipo de sufoco, né, relacionado a isso aí. Isso é muito importante, que é essa conscientização do consumidor do carro elétrico. Às vezes a gente tem nosso carro convencional e a gente não olha nosso manual. Exatamente. A gente acende uma luz, a gente fala, tem várias amigas minhas que isso é muito comum. Acendeu uma luz, me liga, Samir, pelo amor de Deus, que é isso? Eu digo, é a luz do pneu, você calibrou quanto tempo? Nunca calibrei. Eu digo, corre e vai calibrar. Senão o seu pneu vai ter algum tipo de anomalia. Eu tenho um pouco de experiência no tempo da venda de carros ainda, que os clientes me ligavam e eu não sabia muitas vezes, né? Aí eu corria lá na oficina, essa luz, não sei o que, eu acabei aprendendo e levo pra vida. Mas eu tenho muitas amigas também que me ligam, Dani, isso, o que eu faço agora? E muita gente entra em contato comigo, porque eu tô aí nas redes, estou sempre trazendo informações sobre carros elétricos e híbridos e fica, qual modelo eu quero? Como é que eu digo, gente, vai, experimenta todos, faz test drive em todos, porque carro é muito perfil. Então, assim, eu tenho meus modelos que eu gosto, mas, assim, cada pessoa experimenta, vê como é a tecnologia. Sim. Tem carros que funcionam todo com comando de voz. Você faz ligar o ar-condicionado, o carro liga o ar-condicionado. Ativar sistema de freio ABS. É um negócio, assim, que é sua. Então, tem que ir lá experimentar para poder até se acostumar. Não tem barulho. Você acha um pouquinho até estranho, meu Deus, não tem barulho desse carro. Estranho. Então, eu ando na rua assim, né, e, tipo, eu não uso buzina. Sim. Mas, poxa, não sai da frente sim, porque nem fez barulho o carro. Exatamente. Então, assim, é um negócio, é um conforto sensacional. Então, assim, vale muito a pena. Bom, tem vários prós e contras, como a gente vinha falando. Claro. Muitos optam, né, justamente por essa questão, não tem ruído, não, o custo é muito baixo, né, dessa manutenção, do combustível nem se fala. Mas, assim, a gente falando sobre mobilidade sustentável. Eu vim até de calça verde aqui, a gente está tudo combinando, né? Falando em verde, tua marca também aqui eu vi, né? Que remete a isso, da sustentabilidade. Mas, realmente, tu também trabalha com energia elétrica, né? Energia solar. Eu sou especialista em geração de usinas solares também. Tá vendo? Então, assim, mas a questão, até onde, por exemplo, se eu não conto com a energia solar, se eu vou realmente colocar na energia elétrica, a minha economia e a minha preocupação com o meio ambiente está sendo atendida? Em partes, né? Porque, assim, um carro, a gente precisa descarbonizar esse mundo, né? Então, por isso que tem esses incentivos. Muita gente pergunta, por que está crescendo tanto? Pela questão ambiental, pela questão sustentável. Precisa descarbonizar. E motor de combustão é um motor que realmente está em ascensão pela questão. Então, não sei se vai chegar ao nível de não existir mais, mas precisa diminuir, equalizar. Se chegar a frota a 30%
de carros elétricos híbridos já é um número muito... Não, porque os carros a combustão também estão utilizando energia, exatamente, né? regenerativa, exatamente. Para, né, diminuir, né, então, essa agressão ao meio ambiente. Mas tem a questão que é uma preocupação muito grande com a nossa matriz energética. Se todo esses 30% resolver entrar, porque já tem uma deficiência grande hoje em fornecimento de energia. Só que tem crescido. O Brasil está crescendo essa questão de elétricos justamente porque a gente tem muitos subsídios renováveis para estar atendendo. Hoje já tem empresas que estão, né, fazendo aí essa questão da... Opta, você pode ter um desconto de 30% da sua conta de energia, porque eles têm ali toda a geração da parte da energia solar. Então, já existe. A maioria dos meus clientes hoje que tem energia solar já tem o carro elétrico, porque ele já entende essa questão sustentável. Para você ter noção, você hoje com a energia solar, você paga 10 centavos no quilowatt-hora. O valor normal é 1,70, chega até 1,90, dependendo do tipo de bandeira. Então, olha essa diferença. Então, quando você vai abastecer com o carro, você está pagando muito menos. Então, assim, meus clientes... 90% eu posso dizer que tem usina solar já está fazendo a aquisição do carro elétrico híbrido. Agora, a pergunta mais direta, então. Eu optei por um carro elétrico para eu não ter o consumo do combustível. Mas aí eu estou gastando com energia elétrica lá no meu condomínio, na minha casa, porque eu não tenho energia solar, só tenho energia elétrica. A conscientização é justamente essa. E muitas pessoas vêm também querendo adquirir o carro elétrico e já fazendo esse estudo de viabilidade para adquirir a energia solar, por questão de economia mesmo. Já une aí o útil ao agradável. Certo, mas eu volto contigo assim, não sei se já tem algum estudo referente a isso. Se eu optei, né, então eu não pago o combustível, mas eu estou pagando a energia elétrica, eu não tenho energia solar, será que eu estou tendo economia suficiente? Tem questão do combustível, porque geralmente a gente faz analogia de R$1,70, pense, eu tenho um estudo que é de 100 quilômetros. Né? Para você encher seu tanque, 100 quilômetros é mais ou menos 10 litros. R$6 a gasolina é R$60. Para você rodar 100 quilômetros no carro, é geralmente a potência de 30 quilowatts. 30 quilowatts, você utilizando a R$1, chega a R$30. Então, é quase 50%. 50%. Então, ainda é vantagem. Ainda é vantagem, exatamente. Você consumir energia da concessionária. Se você tem uma energia solar, esses 30 cai para 15, cai para metade. Então, assim, realmente é inquestionável, né? É inquestionável. Então, assim, quem ainda não optou por isso, eu acho que é a hora de repensar. Assim, o bolso agradece o meio ambiente muito mais, né? Eu vou seguir aqui agora nas mais perguntinhas que Lu preparou até aqui. Um verdadeiro ou falso? Eu gosto disso, sabia? Então, assim, eu acredito que a gente aqui tem alguns questionamentos que a gente já falou, mas é bom que a gente dá uma reforçada, né? Então, aqui, a produção de energia para carregar carros elétricos causa mais poluição do que a produção de combustíveis fósseis. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Por que é falso? Porque o motor de combustão interna ele polui muito mais. E hoje a gente tem práticas renováveis para a matriz elétrica brasileira ela está equilibrada com essa questão de os renováveis, né? Antes era só térmica, hidrelétrica, agora as renováveis elas estão chegando. E, se Deus quiser, vai chegar a suprir aí. Vamos atender a todas as demandas, né? Vamos ver aqui outro que eles me pediram. Carros híbridos plug-in podem ser carregados em qualquer tomada doméstica. Eu acredito que seja os carros elétricos ou híbridos, né? Isso. Plug-in, se eles podem ser carregados em qualquer tomada doméstica. Não. Né? Tem que ter um estudo, né? Isso, até né? porque as tomadas domésticas, elas têm até, pela questão das novas técnicas 5410, os cabos, às vezes, são de 4 milímetros. Como é uma potência de 20, acima, chega a 32 amperes, tem que ser o cabo de 6 milímetros a 10 milímetros. Então, assim, não pode. Agora eu vou você ligar lá e pronto. Vai ver os 3 pinos. Mas vai achar... É que nem um secador. Pensa assim, que a gente tem os secadores que às vezes a tomada é de 20 amperes. Aí você vai e coloca aquele plugzinho, aquele adaptador que não deveria existir, coloca na tomada. O que é que acontece? Derrete. É a mesma coisa, gente. Não façam isso. Contrate uma empresa especializada para poder estudar, porque você, inclusive, pode danificar seu carregador e o fabricante não vai inviabilizar a garantia.
Outro verdadeiro ou falso aqui, bacana esse. Ó. A bateria de um carro elétrico pode explodir se ela for danificada? Isso é verdadeiro ou falso? Bom, de qualquer bateria pode sim pegar fogo, explodir. A gente vê muitos vídeos aí, mas tem gente... Tem um estudo que eu estava vendo que, assim, sei lá, de 10 mil carros que tem... 10 baterias pode ser que dê algum tipo de problema, assim como qualquer outro componente. Mas não é o comum. É porque acontece, às vezes, 1 ou 2, as pessoas pegam isso e viralizam. Mas, assim, as baterias, da maioria dos fabricantes, têm tecnologias aí excelentes para estar atendendo a demanda do mercado com muita segurança. Então, assim, isso não é uma coisa comum, isso não é coisa normal. Então, não vamos focar nisso. Foca no conforto do seu carro, que... Agora, eu vou colocar a Samile numa saia justíssima aqui, né? Que Jesus, a afirmação é justamente que a infraestrutura de carregamento para os carros elétricos, né, e os híbridos plug-ins na Bahia está insuficiente ainda. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Inclusive você que é empresária, nossa empresa Samob está especializada e homologada para fazer a instalação desses carregadores, para fazer estudo de viabilidade, para saber como é o comodato, se você pode alugar esse carregador, você pode... Sim. E o retorno que você pode ter com isso. Então, assim, precisamos urgentemente amadurecer essa ideia, porque está precisando. Tá precisando muito. Gente, olha, incrível. O que mais perguntou, na nossa caixa de perguntas, vinha muito isso da bateria. A bateria, eu acho que é a maior preocupação, né, de todo consumidor. Assim, a bateria, ela é um sistema integrado como se fosse o motor mesmo do carro. Ela é uma das partes que eu digo mais importantes do carro elétrico. Então, assim, como eu te disse, tem tecnologias aí excelentes no mercado para estar atendendo essa demanda. Então, não deveria ser uma preocupação. E justamente por isso que os fabricantes dão até 8 anos de garantia. Então, assim, você vai ter a garantia do fabricante ali, lado a lado com você, especializado, para estar atendendo o que ocorrer no seu veículo. Então, assim, não deveria ser uma preocupação. Mas, assim, as pessoas têm fica muito ainda... Será que está acontecendo? Tem gente que me fala assim, carro elétrico está chegando. Eu falo, gente, já tem 1.800 aí. Só aqui na Bahia rodando. Então, já chegou. Gente. Já chegou. Agora, a questão, assim, a preocupação, a gente vai tratar no outro assunto de desvalorização, sim, e tudo. Sim. O pessoal falando a respeito, principalmente de bateria, né? Então, assim, tu acha que acabou a garantia... Tem que trocar de carro? A bateria realmente custa quase o preço do carro? Não, a bateria ela custa quase o preço do carro, justamente por isso que ela não troca. Mas é como eu te falei, ela é um sistema integrado. Sabe motor que faz a retífica? Você não troca, é muito raro você ver um motor de combustão interna, tirar o motor e colocar. Geralmente, quando dá um problema, uma falta de manutenção, o que é que você faz? Vai para a retífica, troca ali um componente. A bateria é a mesma coisa. Então, assim, inclusive... É mais fácil de identificar, porque o motor de combustão você tem que desmontar ele para poder saber. O sistema de gerenciamento do carro já vai lhe dizer qual é o problema, você já vai se preparar e já vai fazer a correção daquele problema saindo aí quando não estiver mais na garantia. Então eu vejo isso não vejo como está hoje. Justamente a pergunta que vinha pra gente, né? Quando a bateria chega ao tempo de vida útil dela, qual a média de custo para realizar a troca? Vai depender, vai depender muito. Porque, tipo assim, todo um sistema, ele tem o ABC, ele tem o sistema de disjuntor externo, tem o sistema de arrefecimento, tem os módulos internos, tem circuitos integrados. Então, o mecânico ele precisa urgentemente estar capacitado para estar fazendo esse diagnóstico e dizendo para o cliente ali qual é a melhor forma de fazer esse reparo. Então, assim, não é uma coisa impossível. É uma coisa que já existe, que já está aí. Quem tem a capacitação vai estar na frente, nesse oceano, que é um oceano azul aí, da área automotiva. Um dos nossos primeiros podcasts aqui que eu trouxe, o pessoal dos auto-shoppings e tudo, aí tinham uns defensores dos carros elétricos, outros dizendo não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, e eu havia comprado há pouco tempo um híbrido, né? E comprei um híbrido não plug-in. Aí eles disseram, tu vai perder, porque quando for trocar de carro... Eles me assustaram de uma forma. Até hoje eu tento digerir. Meu carro acabou de fazer 1 ano. Mas eu vou aproveitar, então, que eu estou com a especialista aqui. E talvez minha dúvida seja a dúvida de mais alguém que está aí nos assistindo. Eu adquiri, então, um híbrido não plug-in. Que na época eu disse, olha, eu tenho um trajeto muito curto e me atende, né? E o valor também do plug-in era muito maior na época. Então eu fiquei com o meu não plug-in.
entre o híbrido, plug-in e não plug-in, realmente tem uma grande diferença. Eu trocando, porque eu já estou cotando com o meu vendedor lá, já comecei a cotar o plug-in, né? Então, assim, não está muito longe. Vale a pena fazer essa troca? Vale sim, Dani, porque o sistema integrado dos motores pode chegar a uma autonomia de até 1.200 quilômetros. Então, olha só, e você tem os dois sistemas funcionando ali. E como está aumentando essa demanda, e já a gente vai estar com postos de recarga, você pode ter uma economia muito considerável com essa questão de recarregar seu carro em casa. Né? Porque você enche o motor de combustão e você vai encher o sistema de bateria. Sim. E tem alguns fabricantes que os sistemas se conversam e vão consumindo. Ou tem outros fabricantes que você aperta lá o botão e diz, não, hoje, essa semana eu só vou rodar no plug-in, essa semana eu só vou rodar no combustível. Então, você tem essa opção. Eu tenho essa opção. Tem alguns fabricantes que você aperta o botãozinho lá e coloca, porque isso vai depender na estrada. De repente, você quer uma autonomia melhor na estrada. Você vai daqui para Feira de Santana fazer um programa, fazer um podcast lá. Você quer ter uma autonomia maior na estrada. Você coloca o motor de combustão. Olha o que aconteceu. Como te falei, eu acredito que a questão assim precisa ver o perfil do consumidor. Exato, ao que se adequa, né? Hoje nós já falamos muito assim de ter um veículo elétrico para rodar a cidade e ter um outro veículo em casa para poder fazer a estrada enquanto ainda nós não temos infraestrutura, né? Mas assim, cada um vê o que é melhor. Por exemplo, tem gente que não vai querer ficar parado na estrada 1 hora para fazer recarga, que prefere, então, para a estrada colocar combustão. Então, isso é muito relativo, né? De acordo com o perfil. Eu sempre digo, carro é perfil, gente. Tem que estudar o perfil da pessoa e a necessidade. Então, e eu entendi que o meu perfil, na ocasião da compra, poderia ser tranquilo o híbrido não plug-in, porque eu rodo na cidade. Percursos curtos, então minha bateria ela vai recarregando de acordo com o meu percurso. Então, para ir para casa, para o trabalho, me atende super bem. Só que eu peguei a estrada com ele em alguns momentos. Percebeu, né? Então, porque eu abasteço meu carro e esqueço. Eu não suporto abastecer. Eu vou lá e encho o tanque. Então, fico um tempão sem abastecer. Só que eu fui na estrada e aí na estrada eu vi aquele consumo absurdo. Porque justamente não estava dando tempo de recarregar e eu piso um pouquinho. Sim, olha gente, só, aí pilota de fuga. O consumo foi incrível. Mas também, assim, dependendo do terreno, aí é isso que eu quero que tu me explique. Dependendo do terreno, da estrada, se eu não estava com o pé tão lá no fundo, se eu pegava um congestionamento. Quando eu via, eu estava vendo a autonomia 300 quilômetros. Daqui a pouco eu olhava a autonomia 450. Não entendi nada. Me explica ele isso. Combina, porque seu carro ele tem um sistema de freios regenerativos. Às vezes, enquanto você está freando, ele está produzindo energia na bateria e aí está reforçando essa autonomia. Então, é um sistema, o híbrido, sem ser o plug-in, ele tem, né, mais um sistema de regeneração ali com as baterias. Então, ele vai gerando mais energia de acordo com o que você vai acionando os freios. Então, por isso que deve ter acontecido eu preciso entender o tipo da dirigibilidade para me dar mais autonomia. Porque foi isso que aconteceu. Teve viagem, então, que eu tive um custo alto de combustível. E na outra já eu disse, olha, tem que achar qual é esse meio termo aqui. Tem uma grande vantagem também que hoje a maioria dos fabricantes já tem carros híbridos, elétricos, híbridos, plug-in. Então, hoje o preço está muito mais competitivo. Porque você falou que na sua época, a opção... Anteriormente, você não achava carro elétrico abaixo de 200 mil reais. Isso. Hoje, 115 mil, você já compra um carro elétrico. A partir de 115. A partir de 115. Então, assim, já fica mais competitivo para você estar ali, tendo mais conforto e conhecer, de repente, fazer essa adesão. Como eu estava comentando, a gente fica fazendo aí os nossos podcasts, a nossa mídia, né, nas redes sociais. E aí eu tenho algumas amigas que dizem, eu quero elétrico, assim, vale a pena, não sei o quê. Aí a amiga já, tipo assim, eu convenci que ela tá topando o elétrico, aí sempre chega o peru, como a gente diz, o anjo e o outro aqui. Não, desvalorização, reposição de peça e tudo. Eu acredito, Samile, que a gente conseguiu esclarecer um pouquinho, mas vê aí se tem alguns pontos que tu acha necessário reforçar sobre isso, para ajudar nessa decisão de compra, para ver que caminho aí, né, o nosso consumidor deve seguir. Procura faz o test drive, vai na concessionária, agenda, a gente é gratuito, não custa nada. Roda com o carro, faz a dirigibilidade de acordo com o modelo que você conhece. É importante você conhecer o carro. Faz também a conta. Ninguém fala das economias que você tem. Essa conta que eu trouxe aqui nas minhas redes, tem alguns vídeos que eu trago muito mais autoexplicativo. Sim. Com quanto é que você economizaria de combustível, de PVA,
né? Tem essa questão, o IPVA já aqui na Bahia já está 100% gratuito. Então, é bom você fazer essa conta. E aí, fica mais satisfatório para a pessoa. E a segurança que você tem a garantia, gente, do fabricante. Então, não tem porquê. Reforça isso. O IPVA é 100% isento para qualquer faixa. Até 300 mil. Carro de até 300 mil aqui na Bahia já está disponível. Você entra lá no meu Gov, faz o cadastro e já consegue fazer a isenção. Só no totalmente elétrico. Exatamente. No híbrido, o híbrido ainda, não sei se o híbrido tem a faixa, mas o totalmente elétrico, possa ser que tenha algum desconto, eu vou trazer essa informação. Certo. Mas o 100% elétrico, até 300 mil reais, você tem 100% de isenção do IPVA. Bom, isso com certeza aumenta absurdamente a comercialização dos carros. Tem algumas concessionárias que ainda dão aí a questão do carregador, dão a questão da isenção também, da documentação no momento, do valor do licenciamento lá. Então, assim, por isso que você está vendo aumentar. Agora, incentivo federal, assim, tem mais alguma coisa aí prevista também aqui para o Brasil? Aqui, a que eu saiba, ainda não. Mas, assim, tem essa questão dos impostos federais, de ICMS, enfim, que eles diminuíram bastante, por isso que os preços começaram a ficar mais competitivos. Possa ser que venha, de repente, a gente tem hoje, para quem tem energia solar em casa, o IPTU verde, um exemplo. Sim, de repente, possa ser que o governo traga algum incentivo nesse sentido aí, pela questão de você diminuir a emissão. Exatamente. Então, gente, eu acho que a gente já conseguiu abordar aqui, esclarecer as dúvidas. Samir, muito obrigada, viu? Foi altamente explicativo, esmiuçou aí, esclareceu as dúvidas. Eu acredito que quem estava pensando aí, compra ou não compra um elétrico, já tem aí um norte, gente, né? Experimenta que dá certo, viu? A gente aqui não está defendendo nenhuma bandeira A, B ou C de híbrido, elétrico, combustão. Nós estamos justamente tentando esclarecer, né, a maioria das dúvidas. As dúvidas, para que cada um tome a sua decisão. Acredito que a gente deu conta do recado, não é, Samir? Que bom, que maravilha. Obrigada, viu, Dani? Obrigada ao pessoal também aqui do B Altos, B Notícias. É sempre um prazer estar aqui. E muito bom. Já é para toda a casa, né? Já veio outra vez conosco. Virá mais vezes, tenho certeza, porque as dúvidas desse mercado que não para de crescer estão cada vez maiores, né? Então, assim, daqui a pouco a gente tem novas tecnologias. Exatamente. Sempre que vierem essas demandas, eu a chamo novamente, né? Para a gente poder ajudar aí o nosso público, o nosso consumidor, que está ávido por essas informações. Obrigada, então. Muito boa noite, Samir. Eu vou encerrando por aqui. Queria reforçar com vocês aqui que nós estamos com o apoio, né, de alguns patrocinadores. Primeiro, o Auto Shopping Itapuã, né, minha casa lá, mas também que está aqui contando e nos apoiando em todos os episódios. Comentei com vocês, enquanto conversava aqui com o Samir, que nós já instalamos, hoje nós temos 2 carregadores elétricos lá em período ainda de teste de forma gratuita. Nós instalamos lá as placas com energia solar também. Maravilha, é um sucesso, eu consegui redução na conta de energia e consigo oferecer esse benefício para o cliente lá do Auto Shopping, que ainda não conhece o Auto Shopping, que está passando lá no finalzinho da Paralela, já sabe. Dá uma paradinha lá, vai tomar um cafezinho nas nossas lanchonetes, vai conhecer as 33 lojas de seminovos que tem lá no Auto Shopping Itapuã, porque às vezes, olha, eu tenho um carro, quero mais um, né? Quero ter realmente isso que nós falamos, tenho um elétrico, quero ter uma combustão. Então, vai circulando lá, são mais de 1.000 carros. Enquanto fica lá uma horinha carregando o carro, com certeza vai ter muito o que fazer. Grandes oportunidades, sempre tem oportunidades maravilhosas. BN Imóveis, aí os classificados de imóveis que mais crescem na Bahia. Acelera Bahia. Próximo episódio, meu amigo Maurício Rosa, nosso colaborador, estará conosco. MT Enterprise, aí ela faz tudo de mídia para autos. MT Enterprise e Vini Manu estão dominando esse mercado. Osvaldo Veículos, um dos nossos lojistas lá do Auto Shopping, parceiro também, obrigada aí pela confiança. A PVS, então não basta comprar um carro, fazer a escolha certa, ou elétrico, não elétrico, tem que fazer a proteção veicular e a PVS é uma boa dica. E aí, olha agora a nossa marca aqui, tu não falou muito da tua marca, vou te dar esse espaço, gente, então. A Samob está aí trazendo soluções para o mercado em energias renováveis, então tudo que for dentro do mundo de energias renováveis, carregadores elétricos, instalação de energia solar, estudos de viabilidade, laudos de carros elétricos e perícias. Aí já está fazendo no Brasil inteiro. Então, assim, convido vocês para convidar a nossa página, essa Mob Energia.
E fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida, o que precisar, estamos à disposição. A gente atende todo o Brasil, viu? Olha, maravilha. Obrigada pela contribuição e bom conhecer essa Mob. Vai ficar aí a dica para vocês também. BN AutosCast, um produto aqui do Bahia Notícias, nossa casa. Bom, gente, e BN Autos, né? Para quem quer lá escolher, saber onde eu procuro BN Autos, nossos classificados. Já tem também alguns modelos lá elétricos, híbridos. Então, consulte lá a nossa página do BN Autos, o classificados de autos com maior credibilidade e que mais cresce na Bahia. Então, gente, por hoje é isso. Nosso próximo episódio, vou ter de volta, como eu disse aqui, meu parceiro, Maurício Rosa. Nós vamos abordar daí o mercado dos elétricos e híbridos. Vamos trazer aqui montadora, vamos trazer concessionária e vamos falar um pouquinho mais, que a outra preocupação é isso. Sim, já sei, comprei o elétrico, comprei o híbrido, como vai ser essa revenda depois, como está o mercado por aqui, como está o mercado nacionalmente. Então, nos aguardem. Muito obrigada aí pela companhia e até breve.